Aleluia. Bom, queridos, eu estava em casa orando e dizendo: Senhor, nós teoricamente, nós concluímos a série sobre unidade no mês de abril. E aí eu estava orando, aí nós tivemos o CIO, que tivemos uma mensagem que a Oreusa pregou maravilhosa. Semana passada nós tivemos uma mensagem especial para o Dia das Mães. Enquanto eu orava sobre o novo tema, senti de Deus de pregar duas mensagens que elas podem se unir ali com a mensagem sobre unidades, que nós falamos tanto no mês de abril. São duas mensagens sobre um tema que ele é muito comum, muito caro para o cristianismo, difícil de viver e que a gente muitas vezes rechaça no nosso coração, que é sobre perdão. Na verdade, tem uma série de demandas no meu espírito, assim, vindo da parte de Deus para a gente falar. E eu tive que discernir da parte do Espírito o que ele queria primeiro. E eu senti muito forte. Eu ia fazer uma série sobre isso aqui, sobre perdão. Mas aí o Senhor me deu outra direção. Vou resumir essas mensagens em duas mensagens. Uma hoje e uma no próximo domingo. E aí no mês de junho nós vamos começar uma nova série. Então nós podemos dizer que essas duas mensagens aqui, elas se unem ao tema unidade, porque não tem como ter unidade sem ter perdão. Não há como ter unidade se os nossos relacionamentos estão fragilizados, estão com rupturas nas nossas relações, nas nossas emoções, de forma que a gente não consegue se unir com o irmão que está do lado. Ou mesmo, isso eu estou falando aqui de forma genérica, né, generalizada, mas isso está acontecendo dentro dos lares. O pior de tudo é que está acontecendo dentro das famílias. Uma ruptura familiar entre os casais, entre marido e mulher, entre pais e filhos, tem acontecido de maneira muito forte. E eu acredito que isso é uma ação, a gente não pode ignorar a ação do Espírito, a ação de Satanás, uma ação espiritual de Satanás contra a família, contra a igreja, porque quando se atua contra a família, se atua contra a igreja. Por isso eu queria falar com você hoje sobre perdão. O tema específico é aprendendo a pedir perdão. Porque sempre que a gente fala de perdão, a gente sempre dá uma ênfase muito grande no liberar perdão. E é salutar que façamos isso, porque sem liberar perdão, de fato, a gente não tem saúde espiritual, não tem vida com Deus. A própria palavra de Deus, ela é muito clara a respeito disso. Agora, existe um ponto que a gente precisa meditar, e eu quero trazer essa meditação hoje, é sobre pedir perdão. Muitas vezes, nós temos muita dificuldade disso. Por isso, abra sua Bíblia para a gente começar a nossa meditação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 32, nós vamos ler. Aleluia. Diz assim o texto: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, esse é um tema extremamente sensível e espiritual, mexe com as nossas emoções, mexe, Senhor, com as nossas estruturas emocionais, psíquicas, com os nossos pensamentos. E por isso eu quero pedir que o Senhor, no seu poder, pelo seu poder, o Senhor venha destronar toda ação, impedir toda ação maligna no meio da sua igreja, no coração, nos pensamentos, nas emoções, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações. E que nós possamos também abrir os nossos olhos espirituais. Que essa seja uma noite em que os nossos corações eles fiquem sensíveis, quebrantados. Senhor, derruba, Senhor, toda defesa, toda fortaleza que se ergue. Senhor, destrói as nossas defesas em nome de Jesus, os nossos argumentos.
todo argumento que se levanta contra o conhecimento do Senhor caia por terra em nome de Jesus agora. Nós damos uma ordem no reino espiritual, Senhor, não na autoridade da nossa palavra, mas na autoridade do nome de Cristo, a todo principado e potestade que tenta atuar para promover dissensão, facção, divisão, mágoas, ressentimentos, indiferença, divisões, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, enquanto eu orava, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: nós não estamos livres de divisão. Nós não estamos isentos de viver divisões. E que nós precisamos ter muito cuidado. Essa é uma área extremamente sensível e de maneira repentina, Satanás ele pode promover uma divisão no nosso coração se nós não vigiarmos. Por isso eu acredito que o Espírito Santo está no controle e abre o seu coração. Muito bem, Efésios capítulo 4, verso 32. Nós acabamos de ler o nosso texto base, nós não vamos nos deter a ele, mas nós vamos fundamentar a nossa mensagem nessa ordem da palavra de Deus que diz que nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo. Por que eu quero começar com esse texto? Primeiro porque a gente precisa entender que perdão, ele tem sempre duas óticas. A primeira perspectiva que nós sempre olhamos é do princípio, da perspectiva do ofendido. Essa perspectiva, quando eu sou ofendido, eu não preciso de percepção para eu me sentir ofendido. Basta que as minhas emoções elas sejam ofendidas, os limites que eu estabeleci sejam ultrapassados, nós vamos falar um pouquinho disso, para que eu me sinta ofendido e então eu comece a buscar justiça. E eu comece a desejar que justiça seja feita a meu respeito. Mas, por outro lado, quando eu sou o ofensor, quando eu sou o agressor, nós não temos a mesma sensibilidade. Então, quando a gente fala de perdão, existem essas duas perspectivas. A perspectiva do ofendido e a perspectiva do ofensor. E hoje eu quero falar com você sobre a perspectiva do ofensor. Eu e você como ofensores. Porque na maioria das vezes, nós estamos sempre requerendo alguma coisa de alguém. Alguém sempre falhou conosco. Alguém sempre tem que nos pedir perdão. Alguém sempre tem que se retratar com a gente. Só que a gente, por conta dessa supervalorização das nossas emoções, a gente esquece de um detalhe: você também é um ofensor. Você não é só vítima nessa vida. Ninguém é só vítima nessa vida. Nós também ofendemos. Nós também ferimos. Nós também machucamos. E nós precisamos então entender que também precisamos pedir perdão. E precisamos aprender a fazer isso. Precisamos nos colocar também no lugar de agressores, porque isso vai mudar muito a nossa perspectiva de tudo, quando nós aprendermos a entender que nós sempre nos movemos nesses dois papéis na vida. Ora, eu sou ofendido, só que ora, eu sou ofensor. E quando eu for ofensor, eu preciso ter humildade e aprender a pedir perdão. É sempre muito mais fácil a gente se ver e ficar requerendo justiça quando somos os ofendidos. Mas como é difícil admitir quando somos os ofensores. E para que haja perdão genuíno e à luz da palavra, nós precisamos admitir quando nós somos os ofensores. Tem uma outra historinha na Bíblia, e quando nós lemos Efésios 4, ele diz assim, perdoando-vos mutuamente. Outras traduções trazem, perdoando uns aos outros. Significa que existe uma dinâmica que a palavra de Deus reconhece, que ora você está ofendendo, ora você está sendo ofendido, e que não tem como passar por essa vida sem aprender a perdoar. É impossível. No mundo ideal, ninguém errava com a gente e nós não erraríamos com ninguém. Só que o mundo real, ele ainda não existe, está por vir. É o céu, é a nova Jerusalém que desce da parte de Deus para nós. Mas nós não estamos lá. Se nós não estamos lá, nós precisamos de um princípio vital, salutar, imprescindível para uma vida cristã realmente robusta e sincera. E esse princípio é perdoar. E aí ele se divide em duas ramificações.
em liberar o perdão, mas também em pedir perdão. Tem uma outra história que eu acho maravilhosa na Bíblia, que ela mostra a nossa incapacidade de nós nos vermos como os ofensores. Que quando na posição de ofendidos, nós somos muito bons em nos colocar nessa posição e exigir ou pedir misericórdia ou pedir que o perdão venha sobre nós. Mas quando que alguém se retrate conosco, mas quando nós estamos na posição de ofendido, nós não lembramos. Mateus 18, mostra isso, bota aí. Por isso o reino dos céus é a parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Essa conta já foi feita e vocês já devem ter visto em inúmeras pregações que isso aqui é praticamente a dívida de uma vida. É o empréstimo do Santander, eu sempre digo. Não tem jeito. Quem já fez empréstimo no Santander sabe do que eu estou falando. Meu irmão, os juros é absurdo. É para a vida toda. Então, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. A dívida nem chegava perto, a dívida desse conservo nem chegava perto da dívida que ele tinha com o rei. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. É curioso, e eu vou já continuar a leitura, mas eu já quero refletir com você. É curioso como nós aplicamos aos outros o rigor que nós não queremos para nós mesmos. Como nós somos ávidos em exigir justiça a nosso respeito. Como nós queremos que os nossos ofensores, eles paguem as suas dívidas conosco. Mas quando nós ofendemos, nós queremos misericórdia. A gente tem uma incapacidade muito grande de perceber como nós somos míopes, a nossa incapacidade de enxergar a gente mesmo, nossos próprios erros e defeitos. E aí olha o que esse servo fez, acabou de ser perdoado, ele vai lá com um rigor enorme e começa a cobrar o seu conservo de uma maneira violenta, de uma maneira intensa, de maneira que ele não foi. Veja bem, na continuação do texto. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe a mesma atitude que ele teve, o conservo teve. Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E com razão. Eles sabiam da história. Não é justo. Não é justo querer ser tratado de uma forma e tratar os outros de outra. Não é justo. Então esses que viram, companheiros que viram o episódio, eles foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Não devia você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quando eu tenho dificuldade de fazer pelo outro aquilo que Deus fez por mim, Ele cancela aquilo que Ele fez por mim até que eu aprenda a fazer pelo outro. Esse aqui é uma alusão sobre a dificuldade que a gente tem de fazer pelos outros, a cegueira que a gente tem uma série de lições, mas aqui eu só quero enfatizar a nível de que se encaixa nessa mensagem, a ideia de que como eu tenho dificuldade de olhar para o outro como eu gosto de olhar para mim mesmo. Um outro texto que Jesus deixa muito claro a nossa dificuldade de nos perceber, está em Mateus capítulo 7, no verso 3, que diz o seguinte: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho.
Jesus deixa claro, e, irmãos, a gente quando lê esse texto, a gente percebe que muitas vezes não é por maldade, às vezes é por cegueira espiritual, que nós somos rigorosos demais com os outros e muito complacentes com a gente mesmo. A gente sempre acha que o outro é pior que a gente, é mais maldoso que nós, e a gente não consegue perceber o prejuízo que a gente causa nos outros. Por incrível que pareça, eu e você, nós não somos tão bons quanto a gente pensa. Você certamente já feriu gente, já feriu pessoas de uma maneira que você nem imagina, e você nunca nem sequer ouviu, parou para ouvir, ou quis ouvir as pessoas que você fere. Mas quando você é ferido, o mundo tem que parar para resolver teus problemas. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada com esse tipo de pensamento. Isso é a capacidade de eu ver o cisco no olho do meu irmão e não perceber a trave que está no meu. Se nós tivéssemos um pouquinho de sensibilidade, todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos, e nós queremos então que a justiça seja feita, quando nós fôssemos os ofensores, nós íamos parar e pensar: no dia que eu ofendi alguém, no dia que eu fui ofendido, eu gostaria que tivessem agido assim comigo. Então agora que eu ofendi, eu vou fazer aquilo que esperavam de mim. Eu vou ter humildade suficiente para pedir perdão, para não dar desculpas, para não arrumar justificativas. Eu só vou pedir perdão. A gente vai falar disso mais detalhadamente, mas só para a gente ter uma visão panorâmica do que nós iremos tratar hoje. É sobre isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender que nós somos ofensores. E aí eu queria falar um pouquinho agora do processo de ofensa. A palavra ofensa na Bíblia, muitas vezes no hebraico, está relacionada com traição. Quando alguém trai algum dos nossos valores, ideais, princípios, os limites que nós estabelecemos para a nossa própria vida. Então, o que a gente precisa entender? O perdão ele é necessário porque todos nós somos moralmente corrompidos. Todos nós fomos tocados pelo pecado, sem exceção. Portanto, nós temos uma capacidade uma capacidade tremenda, eu vou usar esse termo, para ofender os outros. Para ofender os outros, não é só para ser ofendido não, para ofender os outros. E eu falo por mim, eu tenho uma capacidade enorme de ofender os outros, mesmo que eu não me perceba nisso. E eu procuro o tempo todo agora me vigiar e saber se eu não estou ofendendo alguém. Mas nós temos, por sermos corrompidos, nós temos isso. E o que é a ofensa? É quando eu ultrapasso o limite da outra pessoa. Isso é carregado de subjetividade. O que é subjetivo? O que é algo subjetivo? Algo subjetivo é aquilo que diz respeito a você. É como você enxerga as coisas. Por que é uma dificuldade de a gente pedir perdão? Porque muitas vezes eu estou analisando o outro a partir do meu ponto de vista. Então, sempre que a gente carrega essa visão, que assim, eu ultrapassei o limite do meu irmão, mas para mim eu não ultrapassei, porque para mim isso não importa. Só que, querido, você precisa entender a subjetividade de cada indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo. E se aquilo não importa para ti, não significa que não importa para o teu irmão. Portanto, é extremamente importante que você aprenda a perceber quando você ultrapassa o limite do seu irmão. Quando você foi além daquilo, nós criamos dentro de nós, e cada um de nós tem uma cultura, e cada um de nós tem um valor, vem de um modelo familiar. Dentro do nosso modelo familiar, nós temos nossas culturas. E muitas vezes, alguém de fora vem, que nós amamos, e ultrapassa esse limite. E quando isso acontece, a gente fica com raiva. Ela começa a se sentir ofendida, magoada com aquela pessoa que traiu sua confiança, que ultrapassou esse limite, que não foi leal. E aí, quando isso acontece, quando alguém ultrapassa o seu limite, isso começa a gerar um conflito entre você e a pessoa, que se torna uma barreira entre vocês dois, nesse relacionamento. Então, e aí, o que acontece nesse momento? O relacionamento ele sofre uma ruptura. Esse é o processo da ofensa. Alguém vai lá, ultrapassa os teus limites, porque ele não entende a sua pessoalidade,
ou você vai lá, vamos falar da ótica do ofensor. Você vai lá, você ultrapassa o limite dos outros, porque você não entende a subjetividade, a pessoalidade dos seus irmãos, e você age simplesmente do seu próprio ponto de vista, e você ignora aquilo que é importante para o outro. Isso deixa o seu irmão com raiva, isso se coloca como uma barreira entre você e o seu irmão, e agora esse relacionamento tem uma ruptura. A partir daí, a pessoa ofendida, ela começa a clamar por justiça. Sempre que alguém é ofendido, o nosso interior começa a clamar por justiça. Sempre que você é ofendido, o seu interior começa a clamar por justiça. Se nós não temos um relacionamento com Deus sólido, o que você vai fazer para que essa justiça aconteça? Você vai se vingar. Você vai retribuir o mal com o mal. Você vai ser indiferente. Você vai ignorar a pessoa. Você vai ser maledicente. Você vai tomar uma série de atitudes que estão desalinhadas com a palavra de Deus. Você vai ser violento muitas vezes, para tentar fazer com que a justiça se estabeleça, que a sua alma está clamando: eu fui ofendido, é preciso haver justiça. E aí você vai atrás dessa justiça. Por isso nós precisamos aprender. Quem ofende precisa aprender a pedir perdão, porque o ofendido está atrás de justiça. Isso já sabe, nós vamos falar na próxima mensagem sobre o ofendido, mas vamos concentrar no ofensor. O ofendido está atrás de justiça, e muitas vezes, por ele estar atrás de justiça, por ele não conseguir lidar com essas emoções, à luz da palavra, ele vai começar a tomar uma série de atitudes equivocadas. Mas o fato é que por mais que o ofendido ele faça justiça com as próprias mãos, a alma dele nunca vai estar satisfeita, por um único motivo: se nós somos filhos de Deus, o nosso coração deseja por reconciliação. Não importa, você pode se sentir ofendido com alguém, aí você pode ignorar essa pessoa, ser indiferente com ela, violento, grosseiro, rude, mas nada disso satisfaz tua alma. Nada. Ainda fica aquele sentimento ruim, pesado dentro de nós. Porque a única coisa que vai satisfazer a nossa alma é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Cristo. E Cristo, segundo a sua palavra, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, Ele colocou em nós, Ele nos deu o espírito da reconciliação. Ele nos deu o espírito da reconciliação e a mensagem da reconciliação. Reconciliação é o clamor da nossa alma. Por isso nós precisamos aprender a pedir perdão. Nós vamos falar, todo mundo aqui está extremamente ciente de que precisa perdoar, mas poucos de nós estamos cientes da necessidade de pedir perdão. Sempre estamos esperando do outro, inclusive do ofendido, que ele expresse o quão ofendido ele foi, quando nós sabemos muitas vezes que nós o ofendemos. Quando nós devemos tomar uma atitude de ir lá e pedir perdão. Quando nós aplicamos a nossa justiça segundo a palavra é trapo de imundície, não serve para absolutamente nada. Nós precisamos então abrir o nosso coração ao Senhor, para que Ele trate no nosso coração e trate no coração do ofensor. Quando o ofensor, estivermos um coração sensível para ir pedir perdão, Deus vai agir na nossa vida. A justiça humana, ela não tem capacidade de restaurar relacionamentos, mas a justiça de Deus, ela o faz, e faz de maneira sobrenatural. O que nós precisamos então começar a entender? Que nós precisamos aprender a pedir perdão. Como é que a gente faz isso? A gente sempre costuma dar ênfase no perdoar, só que veja bem, o texto que nós lemos inicialmente diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos uns aos outros como Deus nos perdoou. A gente criou uma cultura dentro da igreja que a gente tem que perdoar mesmo que o irmão não peça perdão. E isso está na cabeça de todo mundo. E aí a gente perdeu a capacidade de pedir perdão, porque o irmão que é espiritual, ele tem que me perdoar. Só que, preste atenção no texto, que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Veja bem, eu não vejo Cristo perdoando ninguém sem arrependimento. Você vê? A gente ensina que eu e você devemos perdoar mesmo que a pessoa não se arrependa, para o nosso bem emocional, para que a gente seja livre. Mas nunca haverá restituição de relacionamento enquanto a outra parte não se arrepender, enquanto o ofensor não pedir perdão. O
O problema é que muitos de nós estamos varrendo as coisas para debaixo do tapete, esperando por alguma ação sobrenatural ao invés de nos arrependermos. Se temos que perdoar como Cristo perdoou, sabe o que Cristo espera de nós? Arrependimento. E nós estamos esperando que o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos nos perdoem sem que a gente se arrependa. Está errado. Não tem fundamentação bíblica. Você não vai encontrar nada nesse sentido à luz da palavra. Embora o outro, ele precise lhe perdoar para que ele seja livre. A restauração do relacionamento e a bênção de Deus virá quando nós nos arrependermos, quando formos os ofensores. Nós precisamos nos arrepender. Quando a gente é ofensor. Você consegue imaginar que muitas vezes uma mulher, eu vou usar esse exemplo, porque ele é o mais recorrente. Uma mulher está num relacionamento abusivo e a gente está falando para essa mulher perdoar esse marido que não se arrepende nunca. Eu não estou dizendo aqui nenhuma apologia ao divórcio aqui. Nada disso. Mas essa mulher também precisa ser protegida ao ponto de fazer ela entender que esse homem também precisa de arrependimento. Aí muitas vezes estão submetendo essa mulher aos mais diversos abusos, porque a gente criou uma doutrina equivocada dentro da igreja. A gente perdoa o outro sem que ele peça perdão. Esse perdão de graça, esse perdão gratuito, ele não é em favor do outro, ele é em favor de nós. Quem vai poder se mover a respeito de si próprio é aquele que errou, se arrependendo. A gente precisa mudar isso. Essa cultura está entranhada em nós, ao ponto de a gente ter dificuldade de pedir perdão. Dificuldade de dizer, eu errei. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. Porque eu estive imaginando, você já imaginou quantos casamentos poderiam ter sido salvos se o homem tivesse a capacidade de chegar com a sua mulher e dizer assim, me perdoe, eu errei. A responsabilidade é minha. Ou vice-versa. Se a mulher chegasse com o seu marido e dissesse, amor, eu errei. Eu errei. Quantos adolescentes teriam uma vida totalmente diferente se os seus pais agressivos e violentos, eles chegassem com seus filhos e dissessem, filho, me perdoa, eu errei com você. Eu não te dei amor, não te dei carinho, eu fui violento. Quantas histórias seriam mudadas com um pedido de perdão? Quantas? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas juventudes seriam salvas se um pai ou uma mãe simplesmente soubesse pedir perdão? A gente não sabe, irmãos. A gente sabe requerer perdão. A gente sabe requerer justiça. Mas a gente não sabe pedir perdão. Sem o pedido de perdão, ainda que o outro perdoe. Tem um problema aqui com o Diego aqui. E aí, ele está magoado comigo. Ele decide me perdoar. Só que eu nunca pedi perdão dele. Veja bem, ainda existe uma barreira, embora ele tenha me perdoado. Não tem confiança. Não existe da minha parte nenhuma atitude de mudança. Nenhum comprometimento com uma nova postura. Como é que esse relacionamento será restaurado à sua plenitude se não houver arrependimento da minha parte como ofensor? Então, quando o perdão não acontece, essa ofensa ela permanece como uma espécie de barreira que mina a qualidade do relacionamento. E as pessoas estão sempre, o tempo todo, voltando para o mesmo lugar. Gente, eu conheço relacionamentos assim. As pessoas até se falam, mas como nunca houve um pedido de perdão, essa coisa ela é estranha, essa relação ela é estranha. Ela é baseada num conflito velado, que ninguém fala, que ninguém admite, que todo mundo diz que está bem, e quando todos nós, pelo menos quem convive, sabe que não está bem, porque nunca houve um pedido de perdão. Mas na frente de todo mundo, não tenho nada não, tá tudo, tem. Nunca houve um pedido de perdão. As coisas foram simplesmente acontecendo e fomos deixando ir. Os bons relacionamentos, eles sempre são marcados pela disposição de pedir perdão. Eu já quero fazer a primeira pergunta e promover a primeira reflexão dessa noite com uma pergunta. Quem você tem ofendido e finge que não ofendeu?
É importante a gente fazer essa reflexão. A quem temos ofendido? Depois de fazer essa pergunta, eu quero promover uma reflexão sobre quais os passos para se pedir perdão. Algumas das coisas que eu vou falar talvez nem sejam novidade para você, e está tudo bem. Vou fazer como o apóstolo Pedro. Hoje eu estou aqui só para trazer à memória aquilo que você já sabe para que você possa viver. Eu acho que isso é suficiente. Várias vezes nas escrituras a gente percebe que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo vão dizer, olha, eu quero trazer à memória. As escrituras diz o profeta, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Tem coisas que a gente só precisa lembrar para a gente voltar a viver a vontade de Deus. Talvez tudo que você precisa lembrar é como você deve pedir perdão para restaurar o relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, do seu ministério, em qualquer relação que você esteja. Você precisa simplesmente lembrar como é que se pede perdão. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns passos. O primeiro deles é pedir perdão, me perdoe, reconhecer o erro. É o mais simples de todos. Agora, é importante todas as vezes que a gente for pedir perdão, a gente seja específico. Porque vamos supor, vou criar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você marcou o cinema com alguém. Você marcou para sair com alguém. E aí a pessoa foi e você não foi. Aí quando você vai chegar para ela para pedir perdão, o que você faz? Perdão por não ter aparecido. Aí você vai dar o quê? Justificativa, né? Eu não fui por causa disso. Eu já fiz muito isso, gente. E eu disse, Senhor, preciso me arrepender. Só que quando eu entendi que, na verdade, o verdadeiro perdão, ele gira em torno de a gente entender o prejuízo que a gente causou, a nossa ótica muda. Seria mais ou menos assim. A gente chegaria assim, olha, ao invés de ser genérico e dizer, me perdoe por eu não ter ido, você diz assim, ó, eu quero lhe pedir perdão por ter lhe causado o prejuízo de sair da sua casa, gastar o seu tempo, eu passar a mensagem para você que o seu tempo não vale nada para mim, todo o prejuízo emocional que eu te causei, a desconfiança que eu causei no seu coração. Veja bem, eu já mudei a temática da coisa quando eu sou específico a respeito do prejuízo que eu estou causando naquele com quem falhei. Mas qual é o problema? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não sabe reconhecer nossos próprios erros. A gente tem muito. Se a gente fosse para descrever o erro do outro, a gente conseguiria descrever com muita clareza e facilidade. Você fez isso comigo. Agora, quando nós temos que nos arrepender e precisamos ser específicos no erro que nós causamos, a gente costuma ser muito genérico. Diz assim, perdoa porque eu fiz isso naquele dia. Não, veja bem, o perdão genuíno, ele consiste em você saber que prejuízo você causou para alguém. Ele consiste em saber o quanto você machucou. Você tem que fazer um esforço para você se colocar no lugar do outro, exercer um pouquinho de empatia e saber o quanto de prejuízo você causou no outro. Você imagina que o dia que você marcou com alguém, o tamanho, talvez você nem saiba o tamanho do esforço que o outro fez para estar naquele lugar com você naquele dia, e você simplesmente vai lá e diz, me perdoe por não ter ido, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Quando a pessoa muitas vezes enfrentou trânsito, teve que pedir dinheiro emprestado para poder honrar o compromisso, uma série de coisas que a gente não sabe e a gente não leva em consideração. Mas por quê? Porque para a gente não é importante. Questão da subjetividade. O verdadeiro perdão, ele não consiste num perdão genérico. O verdadeiro pedido de perdão, ele vai fazer uma reflexão. Que prejuízos eu posso ter causado? Que dores eu posso ter promovido nessa pessoa? Como eu posso tê-la machucado? Como eu posso tê-la decepcionado? Você já parou para pensar que algumas das minhas atitudes e das suas atitudes podem, inclusive, estar gerando trauma em outras pessoas? Ao ponto de, por exemplo, essa pessoa nunca mais consegue marcar compromisso com ninguém. Não, a gente não para. Por quê? Porque nós somos cegos para os nossos próprios erros e não sabemos pedir perdão. Somos muito genéricos. Esse arrependimento sincero, quando ele vem acompanhado de especificidade. Eu sei que eu causei isso aqui, eu posso ter causado isso. E se você não sabe o que você causou, você se permite ser comunicado pela pessoa que você ofendeu. Eu gostaria que você pudesse dizer como é que eu te machuquei. Pode comunicar. E a gente precisa abrir o coração e pedir perdão.
Veja, essa mensagem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa mensagem, ela surgiu no meu coração quando eu percebi que eu não sei amar como Jesus. Eu não sei. Porque o meu amor é condicional. Eu acredito que ele ainda seja, porque eu estou em processo de transformação. Tomei consciência disso e falei, Senhor, eu quero ser como o Senhor. O que eu quero dizer com amor condicional? Eu amo enquanto as pessoas estiverem fazendo aquilo que eu julgo correto ou aquilo que eu gosto. Depois que elas saem desse padrão, eu já não as amo tanto assim. Eu já não quero estar perto. Eu já não quero investir meu tempo. E eu percebi, eu estava aqui numa reunião, acho que uma segunda-feira à noite, nós estávamos fazendo a reunião para o nosso seminário intensivo. E enquanto eu orava, o Senhor falou muito comigo, assim, tomado de quebrantamento, de arrependimento da parte do Senhor. Eu disse, Deus, eu sempre digo que o meu sonho é ser igual a Jesus. Esse é o meu objetivo de vida, é parecer com Cristo. E naquele dia eu percebi que eu estou longe de parecer com Cristo. Muito longe. E aí eu me propus então a abrir meu coração e eu percebi que muitas vezes nós temos dificuldade de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, quando elas estão fora das nossas expectativas, daquilo que nós julgamos ideal. Então nós precisamos, quando as pessoas não estão, eu não me dou o trabalho de tentar perceber o quanto algo a machuca. E confiar, e por mais que haja alguma injustiça no processo, confiar que Deus ele vai trazer à luz toda a verdade. Outro ponto, isso aqui ainda não é o segundo passo, ainda dentro do primeiro ponto, é que a gente precisa entender que esse pedido de perdão, ele não vem acompanhado, e todos devem saber isso teoricamente, mas na prática é muito difícil de viver, você não justifica quando você pede perdão. Eu fiz isso porque, veja bem, todas as vezes que você dá uma justificativa, que você vai pedir perdão, você se dispõe a pedir perdão de alguém, você chega lá e diz assim, eu pequei contra você, mas eu só fiz isso porque você agiu assim. Você já anulou a intenção original desse pedido de perdão, já não é mais um pedido de perdão, é um ataque agora. Agora a responsabilidade não é mais sua, você jogou para o outro. Você está dizendo que você pecou, errou e falhou porque o outro não foi bom o suficiente. Irmão, ninguém tem o poder de te fazer pecar e errar, só você. Isso é a lei da responsabilidade, nós vamos ver isso aqui ainda. A responsabilidade é sua. Então você não justifica. Tudo bem, se tiver uma mentira que esteja fundamentando uma mágoa, você traz para a luz a verdade, beleza. Mas justificar não. Todas as vezes que você justifica, você não está pedindo perdão, você está transferindo responsabilidade. Então não justifique. E vem o segundo passo para o pedido de perdão, é aceitar a responsabilidade. É muito difícil para a gente dizer assim, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu errei. A responsabilidade é minha. Meus filhos estão nesse lugar porque a responsabilidade é minha. Não, a culpa é da mãe, que sempre mimou. Nunca esteve lá como pai. Nunca orientou, nunca abraçou. Ou vice-versa. A culpa é do pai. Mas essa mãe também nunca ensinou a palavra de Deus para esse filho. A responsabilidade sempre é do outro. Mas veja bem, o verdadeiro pedido de perdão, ele assume responsabilidade. Eu vou dar dois exemplos bíblicos que eu amo. O primeiro está em Lucas 23:41. Tem 2 ladrões na cruz. Coloca o texto. Tem 2 ladrões na cruz. Um arrogante e um outro humilde. O arrogante, ele faz uma prova de Deus. Ele diz, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a gente. Só que o outro, o ladrão humilde, ele diz o seguinte, somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele assume toda a responsabilidade do que ele fez. Ele não está colocando a culpa em ninguém. Eu estou aqui porque fulano, porque beltrano, porque... Não. Nós estamos aqui porque a gente merece. Porque a gente fez escolhas na vida e fizemos escolhas erradas e eu reconheço isso neste momento. Mas este homem não cometeu pecado nenhum. O que aconteceu com esse ladrão? Versículo seguinte.
Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo seguinte, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Existe uma discussão semântica, ortográfica, gramatical dentro desse texto, que eu não vou entrar no mérito agora, porque o fato é que esse homem teve o seu destino eterno mudado a partir do momento que ele assumiu responsabilidade. Sabe por que nosso destino não é mudado? Nem o eterno e nem o desta vida, porque a gente gosta de transferir a responsabilidade. A gente começa sempre a estar dizendo que nós fazemos o que fazemos, estamos onde estamos, vivemos o que vivemos por causa do outro, não por causa das nossas próprias escolhas. Só que não existe fundamentação bíblica para esse tipo de coisa, porque não importa o quanto o outro está errando, se você estiver fazendo a coisa certa, Deus te honrará. Cedo ou tarde Ele vai te honrar. Cedo ou tarde a graça de Deus, a justiça vai brotar como o sol de meio-dia, que é o que diz a palavra de Deus. Mas a gente continua dizendo: não, mas eu só estou vivendo isso por causa do fulano. Não, você está vivendo isso por escolha. E ao pedir perdão, você tem que chegar e dizer: eu me arrependo. Tem outros dois textos, um que eu não coloquei aí, mas eu vou primeiro ler 2 Samuel, depois nós vamos para o Salmo 51. Eu amo esse texto. Também amo, esse texto me acompanha de 2 Samuel 16. Deixa eu só deixar aberto aqui no Salmo 51, que eu vou ler outro texto com vocês. 2 Samuel. O que acontece aqui? Davi foi negligente como pai, e aí permitiu que houvesse todo aquele problema com Aminon e Tamar. Seu filho Absalão se revolta contra ele. Ele está vivendo em pecado da negligência. Ele adulterou com Betseba. Ou seja, tem uma série de pecados que estão vindo, as consequências estão vindo sobre Davi. E aí é curioso que nesse momento Absalão, o filho dele, está tentando depor ele do trono. E ele, fugido do filho, ele tem que deixar o palácio para se esconder e não ser morto pelo próprio filho. No caminho acontece isso aqui, ó. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei. Embora todo o povo e a guarda real estivessem à direita e à esquerda de Davi. Davi cercado de um monte de gente. O cara vai lá e começa a tacar pedra em Davi, em todo mundo que está lá. E ele, não só isso, começa a falar coisas. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, perverso. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei? Meu senhor, permite que eu lhe corte a cabeça. Esse é o chefe da guarda de Davi. Mas esse cara está doido, vou matar ele agora. O que me impressiona é a resposta de Davi. O rei, porém, disse: o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo, sem revidar, assumindo responsabilidade. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Aí, para eu concluir a reflexão desse texto, vai lá para o Salmo 51. No verso 4, olha o que Davi diz. Ainda, tudo dentro do contexto de pecado de Davi, como ele lida com os seus erros.
como ele lidou, porque até então ele tinha sido negligente, extremamente negligente com os erros dele. Mas toda vez que Davi, confrontado com o seu pecado, Davi tinha sempre uma postura de assumir responsabilidade, nunca foi de estar transferindo para ninguém. Não à toa ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi está escrevendo o salmo a respeito do seu arrependimento de pecado, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Todos os textos que nós lemos aqui, nós temos dois personagens. Nós temos um ladrão dizendo: eu estou no lugar que estou porque eu fiz escolhas que me fizeram estar aqui, eu mereço estar aqui. Davi, da mesma forma, diz, diante de todas as consequências do seu pecado: eu mereço estar sofrendo o que estou sofrendo. Ele está assumindo responsabilidade, porque o verdadeiro pedido de perdão, Davi disse assim, talvez o Senhor se compadeça de mim. Ele está pedindo perdão a Deus, dizendo: Deus, eu assumo responsabilidade por todos os meus atos, e eu espero que o Senhor tenha misericórdia de mim, diante dessa situação. E ele diz: justa é a tua sentença, irrepreensível os teus julgamentos. Só que a maioria de nós, quando a gente erra, a gente sempre tem uma justificativa. E talvez seja exatamente por isso, porque a nossa vida não muda. Exatamente por isso que não há aquela tão esperada e tão sonhada virada na vida que você espera, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério. Não, talvez ela não esteja vindo, não veio ainda, justamente pela sua incapacidade de assumir responsabilidade a respeito dos seus próprios erros, com as pessoas que você falha, até com Deus. Você tem dificuldade de admitir que erra, e fica o tempo todo responsabilizando Deus por todas as situações que você vive, sem nunca dizer: eu estou nesse lugar porque eu fiz escolhas. Deus sempre mudou histórias de pessoas que reconhecem e assumem responsabilidade. Essas sementes de autojustificação, muitas vezes elas são plantadas na nossa vida quando a gente ainda é muito pequeno, quando a gente é criança. Então a gente muitas vezes é punido de forma exagerada. Então quando a gente é punido de forma exagerada, a gente faz o quê? A gente associa isso à nossa identidade. E você começa sempre a pensar: se eu errar, eu não sou bom o suficiente. Então você tem dificuldade de assumir erros. Só que, glória a Deus por Jesus, porque Ele diz que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Irmãos, está na hora de você sair desse lugar, desse pedestal. Sabe o que eu acho interessante na história de Davi? Ele teve que sair do palácio. Está na hora de você sair do trono que você acha que você está, e começar a se arrepender e se humilhar diante de Deus. Você não é o rei que você imaginava que você fosse. Eu não sou. Nenhum de nós é. Nós precisamos reconhecer diante de Deus para que a nossa história seja mudada. Você não é essa pessoa maravilhosa, tão boa. É curioso, porque o reino ele é paradoxal nesse sentido. Porque você é a pessoa mais incrível que Jesus já fez. Ele disse que de forma maravilhosa, espantosamente maravilhosa, Ele nos formou. Mas, por outro lado, nós somos corrompidos pelo pecado. Então, em nossa essência, nós somos as piores pessoas que nós podemos ser. Mas somos tão amados de uma maneira que nós nem imaginamos. Porque a grande diferença é o amor de Cristo por nós. Mas nós, sem Jesus, nós somos as piores pessoas que nós possamos imaginar ser. Talvez nós nem conseguimos imaginar quão ruim nós somos. Por isso nós precisamos assumir responsabilidade pelos nossos erros. Talvez a sua esposa aí, meu irmão, ela está sonhando com um dia que ela vai olhar você, dizer para ela: eu errei. Ô irmã, talvez seu marido aí do teu lado esteja sonhando o dia que você vai olhar para ele e vai dizer assim: me perdoe, amor, eu errei. Seu filho está sonhando com um dia que você vai chegar lá e dizer assim: filho, me perdoa porque eu nunca estive lá. Por todas as vezes que eu fui grosseiro, rude, que eu não te dei amor, que eu não te dei atenção, que eu não te dei carinho, que eu não te dei direção.
Seu filho talvez esteja sonhando com isso. Então você está vendo seu filho se perder, sua filha se perder, e esse pedido de perdão não vem. Você não consegue simplesmente reconhecer que talvez boa parte das coisas que eles estão vivendo é responsabilidade sua. Sua. Você não estava lá quando era para estar. Não teve o abraço quando era para ter. Só que eu quero te dizer uma coisa da parte do Espírito. Talvez o seu pedido de perdão vai mudar a história dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Então peça perdão, tenha humildade, rompa com esse orgulho e vá lá, peça perdão. E mude a história da sua casa. Terceiro passo para o pedido de perdão é: compense o prejuízo. Se tem um prejuízo, compense. Eu não estou dizendo para você tentar compensar toda a sua ausência agora dando para o seu filho ou para quem quer que seja tudo que você não deu a vida toda. Não, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de você, tem algo que precisa ser compensado, compense na medida certa, não vá para o outro extremo. Nós temos o maior exemplo disso, e todos nós conhecemos, está lá em Mateus capítulo 3, verso 8, que é Zaqueu dizendo: Senhor, eu decido restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu peguei, que não era meu, que não me pertencia, porque quem se arrepende não se limita a dizer assim: me perdoa, por favor, me perdoe, eu assumo. Não, como eu posso reverter o quadro? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para que você não se sinta mais dessa forma? Quem se arrepende, quem pede perdão de verdade, está disposto a compensar o prejuízo. Então é aquele pai que nunca deu atenção, vai tirar, ele não vai agora dar toda a atenção para o filho, porque ele também pode incorrer num outro erro, mas ele vai definir: esse aqui tempo é do meu filho, esse é meu filho, esse aqui é teu. Para a esposa a mesma coisa, para o cônjuge a mesma coisa, ou qualquer outra área da nossa vida. Mas nós precisamos nos dispor a compensar o prejuízo que nós causamos na vida dos outros. Uma pessoa que promete, e aí vem o quarto e último passo, que é o arrependimento em si. Alguém que vai mudar, que diz assim: eu vou mudar. Qual é o grande problema das pessoas? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, um conselho. Sempre que você ouvir alguém, por que tem muitas mulheres desacreditadas dos seus maridos? Porque esse marido vai pedir perdão e vai dizer assim: me perdoe, eu vou mudar. Só que ele não fez os 3 primeiros passos iniciais. Ele não foi específico no erro que ele cometeu. Ele não assumiu responsabilidade nos erros que cometeu. Ele não demonstrou disposição em compensar todo o prejuízo que causou. Mas ele diz assim: eu vou mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Irmão, irmã, desculpe dizer, se você não trilhou os 3 primeiros passos, você não vai mudar. Porque o indício de que o seu comportamento vai mudar é a capacidade que você tem de reconhecer de forma específica, pois significa que você se deu o trabalho de entender o prejuízo que você causou no outro. Depois de você entender, você assume a responsabilidade por ter causado aquilo. Depois de você assume a responsabilidade de compensar esse prejuízo. Aí sim, você está pronto para mudar de comportamento. Por que tem muitos casamentos, relacionamentos que a pessoa diz: eu vou mudar. Aí muda por 1 semana. Na 2ª semana no máximo, na 3ª semana está no mesmo lugar de novo, fazendo exatamente a mesma coisa. Porque essa pessoa que pediu perdão e disse que ia mudar, ela não se deu ao trabalho de entender o prejuízo que causou, reconhecê-lo especificamente, não se deu ao trabalho de assumir a responsabilidade, não se deu ao trabalho de compensar, de encontrar meios de compensar o prejuízo. Significa que ela não vai mudar, porque isso não está nela. Não está nela. E aí eu quero falar do último ponto. E esse não é um passo, eu quero concluir minha mensagem com isso aqui. Isso é uma mensagem específica para os homens aqui. Porque os homens, eles têm um hábito de, em nome da paz, não resolver os problemas. Os homens, eles têm um problema, diz assim, muitos homens, né, e mulheres também. Pessoas que pensam assim: para não ter problema, eu vou logo admitir que eu estou errado e acabou. Não quero gastar tempo discutindo. Tá bom, o problema sou eu, tá bom, tá tudo bem. Só que essa é uma paz
que ela vai gerar muito problema em algum momento. Porque essa bomba vai estourar em algum lugar, porque ela não é uma paz verdadeira. A gente vê pessoas dizendo assim, pessoas muito tranquilas, elas parecem muito tranquilas, dizem, não, tudo bem, eu vou assumir o erro. Parece admirável esse comportamento. Só que normalmente essa pessoa, ela não produz arrependimento no comportamento dela, ela continua machucando a pessoa. Segundo, ela fica guardando as coisas dentro dela. Ela não discute, ela não entra em embate, mas ela guarda. São essas pessoas que a gente pensa assim, poxa, era tão bonzinho, de repente abandonou a família. Esse camarada nunca teve coragem de discutir a relação com a família, dizer como se sentia. Ele simplesmente guardava e um dia estourou, sumiu. Abandonou filho, abandonou mulher, abandonou tudo, abandonou ministério. Isso acontece com mulheres também, mas mais frequentemente com os homens. Porque isso é uma paz demoníaca. Jesus, quando disse sobre paz, ele disse assim, eu vos dou a minha paz. Ele disse que deixava a paz dele, não a paz como o mundo a dá. Existe uma diferença entre a paz espiritual que vem de Deus e essa falsa paz que é produzida por nós mesmos. Houve uma diferença clara. Jesus deixou muito claro que não era essa paz. Pelo contrário, a respeito dessas relações, ele disse assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Colocar mãe contra filha, pai contra filho. Porque a verdadeira paz de Deus consiste em Cristo agindo em nós. A paz de Deus é o árbitro em nossos corações, é o juiz do nosso coração. Isso é quando o Senhor, Ele é o mediador das nossas ações no nosso interior. Só que o que tem acontecido é que muitos homens, eles costumam se distanciar emocionalmente das suas esposas, dos seus filhos, dizendo, eu não quero discutir não, mas ele está distante, indiferente, não dá atenção, não se importa. Isso acontece nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Você diz assim, eu não quero nem, não vale nem a pena ir lá discutir isso aí não, estou cansado disso, eu perdoo, está resolvido. Só que o que está produzindo no coração dessa pessoa? Indiferença e distanciamento. Essa é uma falsa paz, uma falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela vai enfrentar as coisas de frente, ela vai resolver com sabedoria, com serenidade, mas vai resolver. Então, eu queria nessa noite convidar você para refletir sobre esses pontos. Você precisa se conscientizar que você é um agressor e que você precisa saber pegar os caminhos corretos para restaurar os relacionamentos que estão se rompendo na sua vida. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.